Olá, meus amigos! Eu estou aqui com uma convidada muito especial hoje, a Condessa Anasta. Ela é ucraniana e fala um português de Portugal impecável. Ela tem muito conhecimento sobre cultura também, uma coisa fantástica, além do carisma espetacular dela, para quem já conhece. Então, hoje, vamos focar um pouco mais, basicamente, no aprendizado de idiomas, porque eu acho muito interessante quando alguém chega a esse nível, especialmente no português. Antes de tudo, bem-vinda, Anasta. Tudo bem com você? Nossa, tudo bem? Muitíssimo obrigada pelo convite, muito obrigada, estou mega feliz por estar aqui hoje. É um enorme prazer para mim e eu acho que vai ser um papo muito legal. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos começar basicamente com a sua história, especialmente explicando, a gente vai tentar entender exatamente como você conseguiu chegar a um nível tão alto de português. Então, conta um pouco aí de onde você nasceu, qual é o seu idioma materno, há quanto tempo você mora em Portugal, tudo. Me conta tudo da sua vida. Então, tudo começa na Ucrânia. Eu nasci na cidade de Jitomir, de onde vem o Sergei Korolev, que é a pessoa que deu à luz a missão Vostok. Que, agradecendo a essa pessoa, nós hoje temos o Yuri Gagarin, que foi para o espaço. Interessante. Sim. Bom, eu nasci nessa cidade, mas quando eu tive 1 ano de idade, os meus pais migraram para Portugal. Uhum. E desde lá, eu estava aqui até os 5 anos de idade, e a minha mãe fala que eu preciso falar ucraniano, russo, inglês, e que a escola tem que começar por minha escola materna, na Ucrânia. Então ela me leva para a Ucrânia e eu estudo lá 2 anos. Eu estudei lá 2 anos, aprendi o russo, o ucraniano, um bocadinho de inglês e voltei novamente para Portugal. E assim, cada 2 anos eu ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Toda a minha vida passou assim. Ao mesmo tempo que em casa a gente falava em russo. Ah, e então era sempre duas línguas. Eu fiquei assim, meio bilíngue. O que é que acontecia? Houve uma época em que eu comecei a esquecer de russo e falar mais em português. Isto chegou a ficar mais visto em casa. A minha mãe ficou um bocadinho indignada com isso, porque ela é professora. Não é Uhum. possível que a criança vai esquecer a sua língua, Uhum. não. E ela começou-me a ensinar, inclusive o Pushkin, começou-me a ensinar as poesias ucranianas, principalmente Lesia Ukrainka, Lina Kostenko. Ela começou-me a educar mais para eu saber as línguas, para eu saber falar. Então, já falou aqui, uma das hipóteses muito boas para você aprender um idioma estrangeiro é ler a voz. Ser esquizofrénico, ficar num quarto e ler a voz para si mesmo e tentar evoluir, tentar gravar si mesmo, tentar gravar os áudios da sua leitura e comparar como você evolui. Isso dá imensa motivação. E também o que a gente fazia era ligar os sites, os filmes e repetir as frases como os filmes. Uhum. Isto fazia com que nós entendíamos, né, como pronunciar, como deve-se falar quando você ama, como se deve falar quando você não gosta. As emoções em cada língua elas são diferentes. Uhum. Então, você de Sim. acordo com o filme, você aprende a pronunciar a mesma frase com a entonação. É o que se faz agora nos sites. Eu vejo muito educativos de inglês, por exemplo. As pessoas tentam repetir como o seriado. Muito legal. Adorei que você já começou a dar as dicas, porque afinal ia ser a minha pergunta mais tarde também. Mas uma coisa interessante é que eu, de propósito para esse vídeo, eu não pesquisei muito sobre a sua história, porque eu queria que você contasse a sua história. Então eu estava aqui pensando antes que, na realidade, você tinha aprendido o português assim, começado, sei lá, 10 anos atrás, mas é mais, basicamente, um idioma materno mesmo. É Então, um, é um isso. idioma materno, apesar de que eu falo com sotaque. Mas explica o seu nível altíssimo. Mas mesmo assim, eu acho bem impressionante porque você continua sendo uma grande poliglota, né? Quais idiomas você fala, então? Você fala Ok, português, ucraniano, russo, inglês e alemão? É sim, isso? exatamente. E também falo um bocadinho do polaco, espanhol. Espanhol todos nós falamos, não é? Portunhol. Ah. Mas no geral, Portunhol. sim. Portunhol.
Eu consigo falar e entender o polaco. Não falo tão bem, mas eu consigo entender o polaco, consigo ler em polaco. Eu sei um bocadinho de alemão. Acho que o alemão é a língua mais difícil e complicada. É porque cada vez você vai um bocadinho, se afasta um bocadinho do aprendizado do alemão, esquece. É como tocar piano. Ou você toca cada dia ou você não sabe nada. Necessita de muita prática, porque o alemão, para mim, eu acho, tem uma gramática muito complicada. Isto falo eu, que eu sei a gramática russa, ucraniana. Alemão, para mim, é incompreensível. É um pesadelo. Olha, que interessante. Mas uma coisa que eu gosto de mencionar também, porque muita gente gosta de perguntar, Gabriel, alemão é difícil, russo é difícil. E o que eu gosto de responder primeiro é o seguinte, qualquer idioma é difícil, bem difícil de aprender, se você não souber o que diabos você está fazendo. Se você não souber como aprender. Qualquer coisa é super difícil de aprender. É verdade. Basicamente, qualquer idioma. Mesmo até idiomas relativamente fáceis, como o espanhol, vão ser difíceis de aprender se você não se dedicar, se você não souber como aprender. E outra coisa também, algo que eu gosto de falar também é o seguinte, que qualquer coisa na vida de valor merece um certo nível de dedicação. E o que é fácil na vida é, assim, por exemplo, ser medíocre é fácil. Se você quiser ter uma vida medíocre, se você quiser ser medíocre, é fácil. Porque você não faça nada difícil, né? Mas basicamente, aprender qualquer coisa, na verdade, mas aprender um idioma é uma experiência tão rica, vai ter dificuldades no caminho? Logicamente que sim, mas vale a pena. E basicamente, né, quer dizer, aprender alemão vale a pena. Concordo plenamente. Concordo. Então, quais são as suas considerações sobre a dificuldade de aprender russo ou alemão? As línguas para aprender são difíceis, mas qual é o maior... Não é a língua que é difícil, é o sentido da disciplina que é difícil. Sim, verdade. Ter uma disciplina, eu acho, pelo menos para mim, eu não sei, claro que eu tenho um privilégio, porque eu cresci numa língua bilíngue, então dá mais facilidade para mim, pode-se falar assim. Mas, gente, eu não consigo aprender o mandarim porque eu não tenho simplesmente essa coisa de disciplina para mandarim. Eu não acordo cada dia estudando 10 palavras novas em mandarim. Aí significa que eu não vou aprender o mandarim. Eu não faço a questão de ir aos sites e a ler em mandarim. Qual é o segredo? Você tem que fazer a questão cada dia 1 hora. Cada dia, pelo menos, dar 1 hora a uma língua nova. E você aprende. E ter uma motivação, obviamente. Eu não acho que as línguas são complicadas. Eu acho que a questão da disciplina é que é complicada. Quando a pessoa não sabe como se disciplinar e, como você falou muito bem, não sabe como aprender, por onde começar, por onde continuar. Isto também é difícil. Exatamente. Não, eu concordo plenamente. A questão da constância é a chave do sucesso. Né? Porque a gente tem que estabelecer o hábito, a gente tem que aprender... Bom, logicamente, a gente tem que fazer do jeito correto, né? Porque se for fazer qualquer coisa também, vai ter muita gente que vai perder muito tempo e não vai aprender muito. Sim. Porém, mas especialmente porque uma coisa que... Eu não sei se você já percebeu no Brasil e que... não é só no Brasil também, em outros lugares existem esse fenômeno também que eu acho bem bizarro. Mas no Brasil eu acho uma coisa bem popular. Especialmente eu acho que devido ao marketing para aprender de escolas de idiomas ou de métodos mirabolantes por aí, o pessoal tem uma mania bem estranha e bizarra, na minha opinião, de querer aprender com um método. Por exemplo, assim, aprenda inglês só com música. Aprenda tal idioma só com assistindo Friends. Eu vou interromper um bocadinho aqui. Você, desculpa, eu tenho que falar. Eu quero falar uma coisa. Fizeram um estudo que demonstrou que novo idioma, qualquer idioma que você sabe, conhece, basta ouvir, escutar, falar, alguma interação com o idioma, já faz com que o seu cérebro faz aquilo como se você estivesse aprendendo esse idioma. Está funcionando esse idioma na sua cabeça, o cérebro já começa a ligar o botão. Mas só com uma coisa não dá para aprender, só com música, ou só com filmes, ou só com linguagem. É um complexo de coisas. E por isso que eu falo 1 hora. Faz 10 minutos música, 10 minutos filme, 10 minutos notícias, 10 minutos leitura, 10 minutos áudio. É por isso que nos exames,
na escola a gente precisa dar, né? Nós temos a leitura, nós temos a pronúncia, quando você tem que passar no exame de inglês. E isso não é por acaso que tem essa hierarquia dessas coisas. É porque literalmente tudo é um complexo de coisas. Então, você falou direitinho, não é só um método, são vários métodos unidos em conjunto. E isto faz com que você se torne fluente na língua. Sem dúvida, sem dúvida. Você está completamente certa. E a questão também é que, por exemplo, muitas vezes, quando apresentam métodos mirabolantes, que só tem que fazer tal coisa... Mirabolantes? Vai como você... Mirabolantes. Miracle. Geralmente vai focar, como você falou, em apenas um aspecto. Ou talvez dois, por exemplo. Ou só listening, ou só tal coisa, ou só isso. E geralmente pode até ser uma boa ferramenta das várias ferramentas que você deve ter para dominar um idioma. Porque uma analogia que eu gosto de fazer também, por exemplo, aqui, estava falando sobre o Duolingo. É um aplicativo que eu gosto. Muitas vezes tem gente perguntando, mas eu não consegui chegar à fluência com o Duolingo. Mas a questão é uma ferramenta. Né? É uma ferramenta que você pode ter e com essa ferramenta você pode... Agora, ninguém vai construir uma casa apenas com um martelo. Essa é a analogia que eu gosto de usar. Você vai precisar de outras ferramentas também. Sim. Também outra coisa, as pessoas arranjam desculpa, tipo, falam, meu Deus, a língua, ela existe tantos anos para aprender. E eu, tipo, nossa, mas os teus músculos, eles também não crescem em um dia. Se você vai à academia e faz um dia, tipo, não vai aparecer aqui um músculo. É cada dia aos poucos. Imagina, 10 minutos cada dia, durante uma semana, são 70 minutos no fim. 70 minutos não é fácil de arranjar na sua vida. É difícil levantar esse peso de 70 minutos. Porque, assim, passando na internet, por causa do TikTok, por causa do Instagram, nós temos vários segundos, 14 segundos, assistimos, próximo. Obviamente que parece, nossa, eu passei 4 horas na internet e não vi. Sim, isso foi fácil, porque o seu cérebro ele não ficou fixado aí. Mas quando você fixa o seu cérebro, então não fica pesando muito. Do primeiro você faz 10 minutos por dia, ok? Depois 20 minutos por dia. Faz como os meses. E isso depois, no fim, vai gerar uma imensidão. Vai gerar semanas e dias e, não sei, anos de conhecimento. Só por você fazer 10 minutos ao dia, já faz depois, no fim, 70 minutos. 70 minutos já é um peso. Imagina por mês. Sim. Então, 70 mais 140. 140 mais 140 e tudo. Com certeza. Eu acho que isso também funciona em relação a qualquer meta a longo termo, né? Que a gente precisa, por exemplo, alguém quer ganhar músculo, alguém quer perder peso, alguém quer se tornar um bom jogador de futebol, ou jogar bem tempo, qualquer coisa, ou eu quero me tornar um bom cozinheiro. A gente vai ter que ter constância, vai ter que começar de pouco em pouco. E também, mas o que eu acho engraçado sobre idiomas é o seguinte, que muitas vezes, assim, logicamente a gente olha para, eu quero chegar ao nível de falante nativo em não sei quantos anos, eu quero chegar à fluência. Mas é bem interessante pensar no seguinte também, cada passo que a gente dá em direção à fluência, em direção ao nível de falante nativo, já pode basicamente ajudar nas nossas vidas, já pode ajudar a ter sucesso. Porque às vezes, por exemplo, pode ser assim, digamos aí, alguém chegou foi do A1 pro A2 no inglês. Sim. Okay? Então foi do básico pro básico quase intermediário já. Sim. Esse passo, né, que logicamente não vai ser do dia para noite também. Isso já pode fazer uma diferença na vida da pessoa. Já pode ser ali, talvez vai para uma entrevista de, você fala inglês? Falo já um pouquinho nesse nível. Eu posso tentar responder algumas perguntas. Já pode fazer uma diferença. Sim. Entendeu? Então muita gente fica, não, eu vou demorar não sei quanto tempo, né, para aprender o inglês, para aprender tal língua. E também, por exemplo, num nível social, nossa, melhor ainda. Você vai conseguir já fazer muitos amigos e se conectar com muita gente, só dando com cada passo incremental em direção à fluência e aos nossos objetivos, né? Que é algo bem, bem legal. Eu concordo plenamente com você. Tudo que você falou não tem nada que acrescentar. Falou tudo. Mas você está num nível tão impressionante de português, mesmo sendo que você já aprendeu desde pequena. Mas eu tive bons professores. Eu estudei numa escola normal e eu estudei logo o português sem a hipótese de ter tradução para o ucraniano ou russo. Numa escola totalmente normal, onde tinha português. Somente portugueses, somente professores, tudo em português. E eu não sabia nada. Ou seja,
Quando você não treina, eu estava 2 anos na Ucrânia aprendendo o ucraniano e russo e eu esqueci o português. Eu voltei para Portugal, apesar de que eu falei que houve aqueles momentos em que eu comecei a esquecer o português, foi fácil, esquecer o russo, né? Para assim, entendeu? O meu cérebro já estava dando erro, já está dando branco. Mas no geral, sim, eu voltei aqui para Portugal, eu esqueci muita coisa, muita. E as pessoas falavam, por exemplo, a professora falava: queres ir à casa de banho, que para vocês é banheiro? Queres ir à banheira? Eu, sim. Eu não queria. Ela me leva aí eu... Ah, ok. Vamos embora. Queres o leite? Ela me dá. E eu simplesmente tudo. Ela, tens 20 anos? Teus pais são ricos. Vais-me dar 100 euros? Sim. Você gostaria de morar na Lua? Sim, eu sempre falava assim, é a única coisa que eu sabia. E cada vez eu fazia, tipo, eu tive que escrever uma vez num papel, não compreendo. Eu andava assim, não compreendo. Cada vez que, não compreendo, estava escrito aqui. E a pessoa... E assim que se comunicava. E aos poucos, agora que eu educo, eu tenho pessoas que... Eu educo simplesmente do zero o russo e algumas vezes eu faço uma estratégia interessante que é educar literalmente sem português. É raro acontecer isso, porque na maioria eu faço a questão de explicar em português para a pessoa passar mais rápido, mas houveram alunos que eu ensinei do zero. Muita gente me pergunta: Gabriel, eu não consigo aprender nada do inglês a não ser que eu pegue tradução em português. Mas a questão é, você... Para aprender português, qual idioma você precisou? Português. Nenhum. Exatamente, quer dizer, sim. O idioma, a gente pode... vai parecer bem mais difícil, vai parecer estressante, nisso vai, mas a gente tem também que abaixar a nossa intolerância a barulho. Sim. Que é, basicamente, a gente vai ter que ter exposição a material que a gente não entende ou que a gente entende pouco para ter um nível de progresso legal no idioma. Porque vai ter também, logicamente, a questão, o conteúdo... Se a gente aprender com um conteúdo que seja compreensível até certo ponto e só não entender 20%, talvez seja o ideal, ou talvez até menos, mas esse é um outro papo. Mas é isso aí. Falar com você é tão fácil que essa conversa poderia durar o dia inteiro. Obrigada, igualmente. Eu digo mesmo sobre você, porque a gente está numa vibe parecida. Então estamos... Uma vibe. Vibe, meu Deus. Estamos numa vibe. Sim. Adorei esse bate-papo. Faremos mais vídeos juntos. Obrigada. Eu acho que é muito enriquecedor bater papo com você sobre idiomas, cultura, sobre qualquer coisa. Visitam a nossa podcast que nós fizemos, uma live ao vivo com o Gabriel no meu canalzinho. Sim, eu vou deixar o link aqui. Sim, foi muito incrível porque nós falamos sobre literatura, o que não se fala tantas vezes no YouTube. Foi espetáculo. Um prazer gigantesco. Enorme, para mim também. Tenha uma ótima semana. Igualmente, tenha muita saúde, tenha muita felicidade, tenha amor, tenha tudo o que você deseja nessa vida. Você muito também. Obrigada. E também todos os inscritos aqui no nosso canal. Valeu, pessoal.